Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está escutando o primeiro episódio do Na Súmula Cast. Estamos aqui terça-feira, dia 20 de fevereiro, iniciando nosso podcast. Estou aqui do meu lado, Caio Jordão, o homem oriundo da terra do café. Fala aí, Caio. E aí, Dudu, como você tá? Tudo certo? Tudo certo, cara? Agora que escutei sua voz, melhor ainda. E o homem que vive de muitos apelidos, em cada terra que passa é um nome, mas aqui ele é Gabriel Fluminense. Como é que você tá, Gabriel dos Reis? Tudo certo? E aí, Dudu, e aí, Caio, tudo beleza? É uma honra estar aqui com vocês. Bom, esqueci de me apresentar, eu sou Eduardo Borges. E para os nossos ouvintes ficarem familiarizados, cara, já conheceram um pouco da nossa trajetória, já me enrolei aqui um pouco, porque é muito nervosismo estar falando aqui na frente de todo mundo, né? Na nossa É o massa de primeiro, fãs. faz parte, faz parte. Exato, exato. Então, vamos para uma dinâmica aqui para todo mundo conhecer a gente. É simples, a gente vai falar o nosso nome, vai falar a nossa idade, o curso, que eu já vou adiantar que todos nós somos estudantes de jornalismo, time que torce, jogador favorito e um jogo emblemático que a gente conseguiu presenciar no estádio. Então, Caio, pela ordem alfabética, começa você. Bom, Dudu, bom, como você já falou, sou o Caio, oriundo de Londrina, tenho 19 anos, sou corintiano, corintianíssimo, e se eu tivesse que falar um jogo emblemático que eu assisti no estádio, eu diria que foi Corinthians 2, Palmeiras 2, dia 16 de fevereiro de 2023, no Paulistão. Foi muito massa, assim, foi um baita derby debaixo de uma baita chuva, mas foi a realização de um sonho poder assistir esse clássico de perto. E você, Dudu, conta aí pra gente. Não se esqueça do seu jogador favorito, apesar de Caraca, corintiano verdade, meu já, jogador já favorito. esperamos, né? Mas fale. Cara, meu jogador favorito, dói dizer isso neste momento, porque ele não está mais no meu clube, mas eu diria que é o nosso querido rei, Renato Augusto. E, bom, saudades, muitas saudades dele. Bom, já que você deixou para mim, meu nome é Eduardo Borges, eu tenho 19 anos, tal como o Caio. Eu sou vascaíno, infelizmente ou felizmente, não sei. É, Pelo momento, vou dizer que o meu jogador favorito é o Paê. Pode não Justo? ser, é momento, vamos falar sobre isso, né? Futebol é momento, então Paê. O jogo mais emblemático, o Caio estava do meu lado nesse jogo, foi o Milagre de Ponta Grossa, O Vasco milagre de Ponta 3, Grossa. Operário de Ponta Grossa 2. Vasco estava ali quase saindo do G4 da Série B. Alex Teixeira, nos seus poucos momentos bons com a camisa do Vasco nessa volta, conseguiu anotar 2 gols e o Vasco virou o jogo. E o Caio estava lá, a emoção foi. Estávamos lá, Mas esse acredito que presenciamos a história. triste história, porque é muito triste falar que o jogo mais feliz da minha vida que eu presenciei foi um jogo de Série B em Ponta Grossa. Mas tudo bem, segue a bola, 777 tá aí para mudar isso, né? Pelo menos é o que eu Com acho. certeza. Não sei, mas vamos torcer para que sim. E você, nosso tricolor favorito? Fala aí. Bom, sou Gabriel dos Reis, torço para o Fluminense há 21 anos, que por coincidência também é a minha idade. E meu jogador favorito no momento, sem dúvidas, é o Rei da América, né, Germancano. E Faz o falando L. disso, já é o meu jogo, com certeza foi o jogo mais emblemático da minha vida, que alguns meses atrás eu pude presenciar a final da Libertadores no Maracanã. Foi sem dúvidas um jogo maravilhoso e foi sensacional poder presenciar a glória eterna. Muito legal. Infelizmente não estava vivo quando o meu time conseguiu essa conquista. Mas, bom, relembrando que para você que nos segue no nosso arroba na SúmulaCast no Instagram, é, temos mais 3 integrantes que não conseguiram estar presentes com a gente hoje aqui. O João Vitório, o Gustavo Magalhães e o Juliano Carbonari. Vou deixar para introduzi-los melhor quando eles estiverem com a gente. Vou deixar esse ar de tensão aí para os nossos ouvintes. E também vamos lançar no Instagram, ao mais tardar, aí um videozinho explicando como vai ser a dinâmica do nosso programa, os outros programas semanais que vamos ter. Então fique antenado lá. Vamos falar o que importa, que é de futebol, né? Isso.
porque apesar do nome, uma coisa que a gente vai evitar ao máximo falar aqui é a arbitragem. Se o futebol cooperar, a gente não vai falar sobre isso. Vamos começar por o que muitos dizem é o estadual mais forte do país. Vamos começar por São Paulo e pelo derby, né? Palmeiras e Corinthians não tem como não começar pelo Caio Jordão nesse jogo. Então, cara, derby de fortes emoções, né, Dudu? Cara, eu acho que um jogo assim que, pô, é difícil falar, né? Porque teve um Palmeiras muito, muito dominante, assim, e um Corinthians, eu acho que até meio decepcionante, assim, porque a torcida esperava dos últimos jogos com o Antônio Oliveira. E, cara, simplesmente do nada muda tudo, assim. Desde Yuri Alberto sai machucado, Cássio expulso, o time com dois a menos e, bom, do nada consegue um empate heróico, assim, que eu acho que pode dar um ânimo para esse time, tipo, uma motivação a mais para buscar essa classificação no Paulista, que ainda é muito difícil, né? Bom, como eu já havia falado para você, não consegui assistir o primeiro tempo desse jogo. Não posso Sim, opinar, mas o que eu estava presenciando era realmente um Palmeiras mais dominante. E quando a gente menos esperava, o Corinthians mostrou um poder de reação que foi surpreendente mesmo. Com dois a menos, com o grande goleiro Gustavo Henrique no gol. É, eu preciso destacar a atuação do Garro também, que na minha opinião estava meio apagado até aqueles minutos finais. sim. Foi muito E bem marcado, né, durante o jogo. exato, exatamente. E eu também gostei muito da partida do Raniel. E foi um Corinthians diferente que a gente estava vendo com o Mano Menezes, né? Porque se fosse com o Mano, o poder de reação do Corinthians Sim. seria quase zero, né? Cara, eu diria que se fosse com o Mano, era capaz desse jogo ser uma goleada histórica, assim. Concordo. Porque era um time que era um nada, assim. E eu acho que o Antônio Oliveira conseguiu em muito pouco tempo mudar, pô, a cara desse time, assim. São três jogos, duas vitórias, um empate no derby, que eu acho que saiu com gosto de vitória, assim, pela forma que aconteceu. E eu acho que anima muito o torcedor corintiano aí, que estava bem triste, com o time bem desesperançoso, muita confusão de diretoria, contratação de jogador, enfim. E acho que agora a coisa pode engrenar de vez, assim. Como você mesmo disse, acho que é uma vitória que, para a questão anímica, é muito importante, né? Porque o Corinthians vinha de duas vitórias nesse começo de trabalho do Antônio, né? Então, Sim, perder um clássico já, querendo ou não, por mais que seja o Palmeiras, abala o time, né? Ainda mais com todas essas sim, questões extra-campo. Então foi. E o empate da maneira que foi, a gente pode considerar que foi quase uma vitória, né, pro corintiano. Porque apesar de, sim. beleza, não comemoramos empate, poxa, você empatar com dois a menos, com possivelmente o melhor time da América, é uma Não, conquista com enorme. certeza. Cara, você coloca em comparação que, pô, de um lado é um trabalho, igual você falou, talvez o melhor time da América aí há, sei lá, 4 anos, quase isso, assim. E um trabalho de 2 semanas, Antônio Oliveira, eu acho que qualquer corintiano que você falasse antes do jogo se aceitava esse resultado da forma que foi, eu acho que assinava embaixo, assim. Então, eu acho que o sentimento é muito de vitória, assim. Eu acho que também é coisa de conseguir se equiparar, assim, com um dos times que, com certeza, esse ano vai brigar por tudo de novo. Com certeza. Bom, vamos agora. Preciso perguntar, Gabriel, se tem alguma coisa a agregar, algum comentário, algum. Pode falar aí, cara. Tem sim, acho que é só um adendo que o atual time, melhor time da América fica nas Laranjeiras, mas de resto, concordo com vocês. Bom, Justo, vamos justo. para o outro jogo do Paulista nesse final de semana. Obviamente, não vamos conseguir falar sobre todos os jogos, preciso reiterar isso aqui. Então, destacamos alguns, vamos falar rapidamente. São Paulo e Bragantino. Eu confesso que eu não vi a partida, então não posso opinar. Mas a gente pode opinar da notícia que saiu hoje, que o Rames Rodrigues vai permanecer no São Paulo. Caio, você tem alguma opinião sobre a permanência do Rames? Então, Dudu, cara, eu assisti um pouco do jogo, não muito. Assisti quando o Bragantino ainda estava ganhando de 1-0, deu São Paulo vira, enfim, e o Bragantino empata no final. Mas, cara, eu acho que desde a Supercopa do Brasil, assim, é um São Paulo que se mostra pior do que a gente imaginava, né? E daí, com essa notícia que você falou aí do Rames, eu acho que talvez pode ser
não sei, algo, um diferencial, assim, porque eu acho que, não sei se vocês concordam, mas bola ele tem, né? Esse cara tem algo a entregar que ainda não conseguiu mostrar aqui no futebol brasileiro, né? Sim, com certeza, o talento tá lá, né? Não Concordo, esquece. mas tenho que defender o Thiago Carpini que o material humano do São Paulo é limitado, né? Acho que a gente É limitado. tem que enfatizar esse ponto. Com certeza a permanência do Rames vai ajudar. Ele é um cara que. O problema dele é extracampo, né? Aquela É, entrevista, se eu não me engano, foi do Rafinha, né? Que ele não quis ir para BH lá. sim. Eu achei que ele poderia fazer isso. E eles Mas, estão sem o Lucas, né, Dudu? Estão sem o Lucas exato. machucado, então perde muito, né? Então é um time que também tem suas limitações, mas ainda a gente não pode crucificar aqui o Carpini, né? Acho que é um treinador muito É. jovem e que, querendo ou não, o São Paulo, por mais que tenha ficado complicada a situação ali na tabela, né? Depois desse empate, é uma equipe que eu acho que vai passar e para as quartas e deve para semi, e possivelmente uma final. Então ainda é Ah, cedo para falar qualquer coisa do trabalho do Thiago. e eu acho que, pô, o Bragantino continua ainda se mostrando um time muito competitivo, né? Pode não jogar igual não jogou com o time 100% por causa da pré-Libertadores que vai acontecer durante essa semana, a gente vai falar disso mais na frente, mas é um time muito encaixado, assim, e o Pedro Caixinha se mostra um treinador muito interessante, né? Conseguindo levar esse Bragantino para outro nível, assim. Com certeza. Bom, agora vamos para o estadual do Rio de Janeiro, que, de acordo com o amado Tite do Caio Jordão, é o melhor estadual do país. O cara errou É, nessa, hein? ele se consertou depois, né? Ele deu uma coletiva falando que ele quis Tentou, ser dos quatro tentou. grandes, se enrolou, vamos falar a verdade. E a gente teve o Clássico da Amizade, que os torcedores vascaínos apelidaram carinhosamente como o Clássico da Paternidade, porque o maior rival do Vasco não é o Botafogo nesse clássico, e é o empate. Eu, como vascaíno, não posso falar nada que seria suspeito. Foi uma vitória muito importante pelo Vasco por 4-2 e vou começar mais uma vez com você, Caio. Algum detalhe desse jogo? Cara, eu acho que o que, sim, é difícil falar que chama a atenção porque já virou algo comum, né? Mas o que esse time do Botafogo é frágil mentalmente é brincadeira, né? Tipo, é algo inacreditável, assim. Parece que a única forma disso mudar é manda todo mundo embora, contrata um novo time, porque é impressionante, cara. Ele começa fazendo um bom jogo, sofre o gol do Vasco e morre, assim, morre bastante. E, Gabriel, o homem que conseguiu prever que o Botafogo iria perder o Campeonato Brasileiro com 16 pontos de vantagem. Então, você que é especialista no nosso vizinho ali, algo a dizer sobre o clássico? Passeio, né? Passeio, Vasco dominou o Botafogo, resultado merecidíssimo, mas fica a menção honrosa para o Eduardo, né? Marcou 2 golaços na partida. Bom, vou me aprofundar um pouco mais do que os senhores no Vasco, porque o Vasco vinha de atuações muito boas, as duas atuações nos clássicos foram muito boas. Tiveram as questões de arbitragem, mas isso não vem ao caso. O Ramon Dias montou o time com esses três zagueiros e deu uma solidez enorme para a equipe. Não perde seu poder ofensivo e o ataque do Vasco era grande dúvida com David, com jogadores que já são altamente questionados pela torcida do Vasco, conseguiu render bastante, inclusive, apesar das críticas, eu gostei da atuação do próprio David. E o ataque do Vasco conseguiu criar muito, né? Que a gente normalmente só vê uma única jogada ofensiva do Vasco, que é o cruzamento do Piton. É a bola no Piton e ele cruza pro Verratti. Verratti não estava tendo um ano bom até agora, a gente ficou sabendo depois que ele estava com uma lesão na costela. Conseguiu desencantar, fez 2 gols, isso é ótimo pro time, mas uma atuação brilhante do Payet, do próprio Piton também, que tá jogando um absurdo essa temporada. Então preciso destacar o ataque do Vasco, que surpreendeu positivamente. E o Vasco teve um poder de reação enorme, porque eu não sei se os senhores sabiam, mas o Vasco não virava um jogo desde 2020, contra o Criciúma no final da Ah, Série B. E contra um time Poxa, considerado dos 12 fazia tempo, hein? grandes, nossa, essa informação é mais chocante ainda.
é, contra um time considerado os 12 grandes, né? Fora de casa ainda, a última virada do Vasco tinha sido em 2019, no Independência, contra o Atlético Mineiro. Então, foi uma vitória que foi muito importante para o Vasco, óbvio. O Vasco estava começando a ficar numa situação complicada no campeonato, caso a vitória não viesse. Como o Caio falou, o Botafogo começou pressionando muito. E, bom, pelo Vasco é isso. O meio-campo anima com o Galdame, está chegando o Sforza. Mas sobre o Botafogo, é impressionante o mental desse time. A entrevista do Thiago Nunes depois, ele foi muito pobre na escolha de palavras. Teve que até gravar um vídeo Patético. depois. Ele não pode falar disso numa equipe que, como a gente vê, tem um mental muito fraco. Não, cara, e Dudu, o pior é que tipo, a gente acabou de ter o Bruno Lage, que literalmente fez quase a mesma coisa, assim, né? Então o cara fazer uma dessa é pedir pra dar errado, assim. Não, e como a gente comentou no off aqui antes, né? O material do Botafogo, o material humano do Botafogo é bom. Esse não é o problema do Exato, Botafogo. tá bem longe de ser ruim. Eu tenho que admitir que hoje o elenco do Vasco é o quarto melhor. O Botafogo está acima, apesar de ter tido provocações, etc. Eu acredito que o Vasco, na beira do campo, tem um treinador muito melhor, mas o material humano do Botafogo é Não, bom. A gente sim, vê o time ali, um elenco qualificado. total, e tem poder de compra, né? Você pega o Luiz Henrique, por exemplo, que nosso querido Gabriel conhece bem, cara, disputado por outros clubes e o Botafogo foi lá, pagou, claro, John Textor, enfim, e, cara, é uma baita contratação. Acho que é um cara que caberia em muitos, se não em todos os times da Série A do Brasileirão. Com toda certeza. E só para terminar aqui, uma última notícia que eu falei sobre o ataque do Vasco. O Vasco, noticiado hoje pelo GE, deve ir atrás de mais um camisa 9 para fazer a sombra para o Verratti. Ainda não foi liberado o nome, estão falando do Carlos Depenha, E do aí, será Inter. que Giroud vai vir jogar com o Paê? Torcida queria muito, mas a 777 Tinha que ir atrás do Daverson. tem pavor de jogador de mais de 30 anos. Eles não fazem, não contratam. Apesar da janela desesperada lá no meio do ano passado. Mas eu adoraria o Davidson do Vasco, você sabe a minha Era a hora do opinião. Deivinho, pô. Mas ele não vai sair do Cuiabá, né? Eles querem 20 milhões pelo Davidson e o Vasco, no momento, a 777 não vai comprar ninguém. E agora vamos para o atual campeão da América, que bateu o Madureira com mais um gol do Lelê. Essa não tem como não deixar para você, Gabriel. Tá virando rotina pro Elê, né? Marcar no Carioca. Foi, acho que, se não me engano, o artilheiro, foi um dos artilheiros da última edição. E o homem não para de fazer gol, né? O Fluminense estava poupando para a Recopa, né? Que enfrenta a LDU nessa quinta-feira. E por isso os titulares não foram a campo. Mas de resto, segue o líder. Bom, não posso opinar porque não tive a oportunidade de assistir o jogo. Tenho que enfatizar mais uma vez um bom carioca do Lelê também. E vamos a... Caio, você tem algum... Perdão, esqueci. Você tem algum comentário sobre esse jogo? Algum... Dudu, eu não assisti também, mas, cara, eu acho que na figura do Lelê, que tá ficando muito marcante, eu acho que é interessante ver como esse Fluminense cada vez mais ele tem elenco, né? Tem opções pro Fernando Diniz, assim. Você pega meu querido Renato Augusto chegando, o próprio Douglas Costa, assim, são jogadores que, cara, eu não tenho dúvida que vão render na mão do Diniz, assim, nesse time do Fluminense que é muito ajeitado. Então acho que tem tudo para o Flu fazer mais um grande ano e, bom, quem sabe beliscar mais um título maior aí. Bom, vamos indo para o nosso final aqui da retrospectiva do final de semana. Vamos dar uma pincelada, porque foi um final de semana repleto de clássicos pelo Brasil. Tivemos Bahia 2, Vitória 3. No Atletiba, aqui, para enfatizar para os nossos ouvintes, somos de Curitiba. Tivemos o Atletiba, que terminou 1-1, e Ceará e Fortaleza, que terminou 3-3. Os senhores têm algo específico querendo falar de algum desses jogos? Sintam-se à vontade. Eu queria só destacar o Bavi, né? Bahia, com a força do Grupo City, todo equipado, com infraestrutura, dinheiro, contratou Everton Sim, Ribeiro, fez grandes contratações, né? Mas clássico não tem jeito, né? Clássico acaba sempre sendo 50-50 e o Vitória conseguiu sair com a vitória, né? E isso me chamou bastante atenção. é. Não, e é legal ver o Bavi de novo sendo um clássico, assim, que
que chama a atenção no Brasil, né? Tipo, Sim, verdade. Agora os Vitória dois times na é, Série A, então, né? e o Bahia com investimento, o Vitória voltando para a Série A, então acho Verdade. que tudo isso vai acrescentando muito, né? E depois todas as provocações depois, assim, Isso que eu isso queria acrescenta dar. muito ao clássico. Exatamente. Queria dar um destaque para a torcida do Vitória pelas belas provocações que fizeram antes, Uma durante e baita depois da festa no partida. Barradão. Com Eu certeza. gostei do cartaz, né? Temido a ponto Exato. de não mencionarem nosso nome. E o City da Shopee também, gostei muito. Muito bom. Bom, eu gostaria de fazer também um adendo aqui no Atletiba. Destacar que do pouco que eu vi, foi um jogo muito truncado, um jogo pouco jogado, mas destacar o comportamento inusitado e que eu particularmente reprovo do técnico Osório, da equipe do Atlético. Um treinador do calibre dele, da experiência dele, não pode discutir com torcedores no meio do jogo que ele fez, depois daquela coletiva contraditória. Eu acho que isso é passos largos para você conseguir perder seu vestiário. Então, eu não gostei muito também da organização da equipe do Atlético, me decepcionou, porque eles vinham fazendo um mercado interessante, sempre com aquela característica aqui do Atlético de trazer jogadores mais desconhecidos, destaques E ano sul-americanos, do do centenário, centenário, né? né, Dudu? E então eu preciso dar esse destaque negativo para a equipe do Atlético. Em relação ao Curitiba, não tinha nada a ver com isso, acredito que mereceu ganhar. E é isso. Você tem algum comentário também aí, Caio? Não, cara, eu acho que o interessante é ver que, pô, o Atlético, nos últimos anos, eu acho que é um time que a gente pode falar que talvez seja ali o 13º grande, ou ocupando uma posição ali de destaque no futebol brasileiro há muito tempo. E, cara, o Curitiba, ao contrário, né? Fica nesse sobe e cai. Agora tem a coisa da SAF que enche o torcedor de esperança, mas, enfim. É interessante ver que, mesmo assim, no Atletiba as coisas sempre se equiparam, né? É difícil você ver uma dominância de um time sobre o outro, assim. Então, é sempre empate, o jogo apertado. Então, isso eu acho que é legal. E, bom, a gente que tá aqui em Curitiba, a gente vê o quanto isso movimenta a cidade, né? Sim. Bom, como não estamos com os nossos dois representantes do Rio Grande do Sul, o Juliano e o João Vitório, o Inter venceu o Novo Hamburgo por 3-1, mais uma atuação boa do Colorado. O Grêmio venceu Ou, de por acordo com o João Vitório, mais um show do Colorado, hein? mais um show, mas vamos deixar o homem falar disso. Não É, vamos não, roubar sim, a sim. felicidade dele, porque, Com coitado, nos últimos certeza. anos não tem sido muitas. Tá Eu, como difícil. vascaíno, posso aprovar essa mensagem. O Grêmio goleou o vice-lanterna no Campeonato Gaúcho por 6-2, o Santa Cruz. Estreia, destaque para a estreia do Pavon, que, se eu não me engano, E foram que dois estreia. gols e uma assistência, né? Baita Isso. estreia mesmo. Indo para Minas, o Galo ganhou. Talvez eu vou me embananar aqui nesse nome, mas Itabirito, equipe que particularmente nunca tinha ouvido falar. E também um destaque negativo que o técnico Filipão está começando a receber umas críticas lá do lado do Galo. E Caio, você tem algum último comentário sobre os jogos, sobre esses últimos jogos aí que a gente comentou? Cara, eu acho que, no geral, igual você falou, né? Um final de semana de muitos clássicos, assim, eu acho que o massa foi ver o quanto isso movimentou, assim. A gente fala muito, discute muito há muito tempo da coisa dos estaduais e tal. Eu acho que o estadual é massa nesses momentos, assim, em que a gente tem esses embates, assim, e você vê o quanto de assunto que isso gera, assim, Palmeiras e Corinthians, o Vasco e Botafogo, o Bavi, o Atletiba, o Ceará e Fortaleza também, que a gente não falou muito, mas também baita jogo. Baita jogo, E eu acho dizem que foi que muito bom, né? 3-3. sim, não assistimos, mas 3-3 e toda a questão do estádio dividido, os mosaicos muito bonitos, então acho que isso é muito bacana, assim, e nenhum caso de violência, né, nem nada do tipo, acho que isso também Isso é de se acabou virando destacar mesmo. algo raro, infelizmente, né, mas acho que no geral é isso. Algum último comentário sobre essa limpada geral que fizemos aí no final de semana, Gabriel? Acho que é isso mesmo, concordo com o que o Caio falou. Deu para ter uma dimensão do que são os clássicos aqui no Brasil, né? E seguimos nos estaduais. Bom, vamos indo para o final do nosso primeiro programa.
E vamos às previsões desse meio de semana. Lembrando que estamos gravando numa terça-feira, então os jogos ainda não foram efetuados. Vamos começar pela ordem cronológica. O palpite dos senhores para RB Bragantino e Águilas Douradas. Cara, eu acho que tem tudo para ser um jogo bem tranquilo pro Bragantino, né? Um time que acho que tá cada vez mais pleiteando isso de chegar longe na Libertadores e acho, não, assim, não conheço o Águilas Douradas, mas assim, do que a gente conhece do Bragantino, ainda mais sendo poupado contra o São Paulo e feito um grande jogo no Morumbi, acho que com certeza deve dar Bragantino e, bom, pode ser que a gente tenha um confronto aí entre brasileiros, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco. Lembrando que o jogo hoje é na Colômbia, eu não consigo afirmar para vocês se o Águilas joga na altitude ou não. Então eu vou ficar devendo essa Também não sei. informação. Se alguém puder pesquisar aí, ou enfim. Sim. Eu acredito que o Bragantino vai ganhar também. O Águilas, eu tô vendo aqui, é o 10º colocado do campeonato colombiano, que já não é um campeonato que chama muito a nossa atenção. Então, eu acredito que o Bragantino, especialmente se não for na altitude, deve ter uma vitória tranquila e deve para Ô, o Dudu, Nabier. Diga, diga. a equipe disputa as partidas a uma altitude de mais de 2.000 metros. Então, o meu palpite muda completamente. Eu acredito que talvez agora seja um jogo difícil para o Bragantino. Complicado. Exato, vocês jornalistas mirins não façam esse erro de não checar informação antes. Então, vamos torcer para o Bragantino voltar com empate. A gente sabe que a equipe do Águilas, como você falou, não conheço muito bem também, mas não deve ser uma equipe muito qualificada. E o Braga, mesmo assim, continua, acredito, sendo favorito no confronto e deve voltar para Bragança Paulista com algum tipo de vantagem, eu imagino. Mas essa altitude com certeza vai afetar bastante o jogo. Você tem alguma mudança do seu palpite, Caio? Cara, é bem o que você falou, assim, a gente não conhece o Águilas, para falar a verdade, eu nunca tinha nem ouvido falar no time até sair o confronto contra o Bragantino. Eu acho que, cara, é, é muito o que você disse, é tentar sair vivo, né? Sair com um resultado ali pequeno e tal, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar lá. Raramente esses times é, têm bola, mas contam muito com essa questão da altitude, e eu acho que tem tudo para o Bragantino passar com alguma tranquilidade jogando em casa daí. E você, Gabriel? Não, eu também concordo com vocês. Acho que, obviamente, o Bragantino vai enfrentar dificuldades lá na altitude, né? Mas no final das contas é muito mais time que o Águilas Dourada. E acho que passa no final, lá em Bragança, com uma certa tranquilidade. Bom, agora vamos pro o time que com certeza renderia muito dinheiro para as psicólogas, o Botafogo, que vai enfrentar o Clube Aurora da Bolívia, fora de casa também, essa partida de ida. Esse sim a gente consegue afirmar que é na altitude. Temos certeza disso. Esse sim, verificamos antes. Vou começar por você agora, Gabriel. O que você acha desse jogo? Olha, apesar de não estar muito confiantes, podemos dizer, né, com o Botafogo, e é um time que tem suas ressalvas, eu acho que no primeiro confronto eles passam. Não sei se com toda tranquilidade assim, mas passam para a próxima fase. Aí já na próxima, contra o Bragantino, aí são outros 500, né? Com certeza, com certeza. E você, Caio, você acha que a derrota no Clássico abala, essas falas de Thiago Nunes, também vão ter que Hum, enfrentar, além do jogo de futebol, que vem pegando muito o Botafogo, a altitude? O que você acha aí do jogo, Caio? Cara, é complicado, né? Porque quando a gente fala do Botafogo, tem muito essa questão mental que você falou, né? Vai meio que além do campo e bola, além da altitude, depois do que o Thiago Nunes falou. Então, cara, eu não sei, assim, eu acho que o Botafogo passa no todo, assim, mas eu acho que é um jogo bem complicado, assim, por tudo que envolve, igual você falou, a coisa de ter perdido o clássico, Thiago Nunes falando na coletiva, tendo que vir a público responder de novo, se explicar e não conseguindo se explicar. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo complicado pro Botafogo e, cara, não sei se a gente vai ver o Thiago Nunes na beira do campo no segundo jogo, sabe? Não acho impossível pensar nisso. Falando do trabalho do Thiago Nunes, hoje também noticiado pelo GE.
falam que por enquanto o cargo dele está seguro no Botafogo, né? Mas depende muito dessa atuação na Libertadores. Então, acredito que o treinador que, ao meu ver, depois de uma fala daquelas, com certeza está com o vestiário tumultuado. Com É, certeza. a gente já sabe de todos os problemas envolvendo o Botafogo. E essa pressão adicional, eu não sabemos se isso às vezes pode ter sido alguma fonte, mas caso seja verdade mesmo, é uma pressão a mais para um cara que já está pressionado pela torcida, já está naturalmente pressionado no cargo. O Botafogo não vem bem no Carioca. Então, ainda com esse adendo da altitude, acredito que vai ser um jogo difícil para o Botafogo. Mas no Rio eles devem enfrentar uma certa facilidade contra o Clube Aurora também, que é uma equipe da Bolívia, que não se trata das principais equipes bolivianas. Então não deve ter um elenco muito qualificado. A gente sabe até que o Bolívar, que é a grande potência de lá, quando joga aqui sem estar na altitude, não é essas equipes também. Então realmente esse é o jogo-chave para o Botafogo. É tentar não perder de muito, talvez ali possivelmente uma vitória magra, como eu disse para o Bragantino, voltar aqui para o Brasil e conseguir fazer o dever de casa. E aí, outra rodada são outros 500. O Botafoguense já sobe por antecedência naturalmente. Então, vai ser um jogo interessante de acompanhar, com certeza. Bom, e vamos agora para o confronto que vai valer título, né? Vamos falar de LDU e Fluminense, a reedição da final da Libertadores. E agora, mais uma vez, se enfrentando por uma taça, agora a Recopa, né? Fluminense finalmente campeão da Libertadores e LDU da Sul-Americana. E também não tem como não começar por você nesse jogo, Gabriel. Essas ironias de destino puseram à frente mais uma vez Fluminense e LDU, que infelizmente já acabou virando uma rivalidade, né? Mas acho que dessa vez, com talvez cicatrizado o trauma de 2008, 2009, agora com o título, o Fluminense vai conseguir superar a LDU sim, até porque tá teoricamente sem técnico, eles contrataram um técnico que simplesmente não tem licença da Conmebol, não vai poder treinar o time, ainda não fizeram partidas oficiais nessa temporada, então por isso que eu acho que o Fluminense é favorito e vai conquistar a Recopa Sul-Americana de 2023. E você, Caio? Não, eu acho que eu concordo com tudo que o Gabriel falou também. Não seria louco de discordar do nosso amigo tricolor aqui, especialista em Fluminense. Mas eu acho que tem tudo para ser uma final bem tranquila para o Fluminense, assim, e já começar o ano com um título e, de novo, né? Já acabar de vez com esse fantasma da LDU. E acho que tem tudo para ser um jogo muito tranquilo, assim. Eu acho que o Fluminense atualmente é um dos melhores times do Brasil ali, e o Fernando Diniz tem esse time na mão, e como eu falei antes, cada vez mais se reforçando e tal. Tem tudo para ser um jogo bem tranquilo. Bom, concordo com vocês. Eu não peso tanto assim esse começo mais lento do Fluminense, né? Apesar das vitórias, ser líder do Carioca, pode perder a liderança, cara. Nesse momento que estamos gravando, o Flamengo está enfrentando o Boa Vista e pode ultrapassar o Fluminense. Mas apesar dessas campanhas não tão seguras, contra o próprio Vasco, que eu acho que foi o único clássico do Fluminense do ano, né? Eu acredito que também seja um título muito tranquilo. Não sabia dessa questão do treinador da LDU, informação legal. Sempre lá a LDU faz um jogo duro, mas eu acredito que o Fluminense vai vencer com certa facilidade. Então, eu acredito que o Fluminense vai começar aí o ano com a taça e o simbolismo dessa vitória é muito importante, como você falou, Caio, como você também falou, Gabriel, de finalmente vencer a LDU. Então, a equipe do Fernando Diniz acredito que vai levar um caneco aí no começo da temporada. Bom, era isso para hoje, rapazes. Alguma consideração final de vocês? Algum comentário? Algum jogo que não comentamos que vocês gostariam de falar? Agora é hora, eu começo por você, Caio. Não, Dudu, acho que é isso, assim, a gente conseguiu é, passar por bastante coisa, claro, né? Impossível assistir todos os jogos, ainda mais agora o estadual, que é toda hora os jogos no mesmo horário, enfim, mas acho que o destaque fica mais para os clássicos, assim, e de novo a coisa da não violência, a gente não viu nenhum caso disso e bastante dessa provocação, dessa brincadeira saudável, então acho que isso é bem legal, assim, acho que é algo que merece ser mencionado. E você, Gabriel? É verdade. Eu concordo com o Caio, importante falar
do papel, né, que as torcidas devem desempenhar, a paz nos estádios, né? E é isso, sempre bom acompanhar muitos clássicos, torneios de mata-mata e torneios valendo título, que é o que teremos agora. Bom, lembrando que estamos desfalcados, tal como o meio-campo do Vasco. Estamos sem 3 analistas hoje aqui com a gente. No próximo episódio, eu acredito que já estamos completos, né, senhores? Agradeço Sim, muito a presença de vocês hoje aqui. Foi muito legal gravar esse primeiro episódio com vocês. O podcast, o programa ainda vai tomar corpo. Vocês vão ver quadros sendo adicionados, os nossos novos Convidado. membros, convidados também. Novidades vêm por aí, fiquem antenados no nosso Instagram, que é na SúmulaCast, tudo junto, minúsculo, sem ponto, sem underline, nada. Sigam lá a gente, fiquem antenados que a gente vai lançar as novidades lá. Alguma sugestão de quadro que vocês queiram nos dar, mandem na DM, mandem também no nosso e-mail, que é contato.nasumulacast@gmail.com. Qualquer dica bem-vinda aqui. E novamente agradecer. E fiquem antenados que o nosso projeto vai ser muito legal, vocês vão gostar. É Agradeço isso. muito. Como disse no começo, você do futuro que está escutando, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê no próximo episódio.